Bom dia, torcida vascaína. Aqui quem vos fala é o dono do canal, André Vasco. Nessa manhã eu venho trazer para você algumas notícias que gerou destaque na mídia. Vasco corre contra o tempo para escrever novos jogadores para as semifinais do Carioca. Fim da era Payet, será? Lloyd Augusto é liberado para assinar o contrato com o Vasco. Saída do volante Gabriel e lista de dispensa no Clube Vasco da Gama. Vasco tem uma obrigação que é de escrever os novos contratados, porque nós vamos enfrentar um clássico que a gente sabe que é muito difícil, mas também não é impossível. Eu já acompanhei times do Vasco que eram muito mais fracos tecnicamente, mas que os jogadores fizeram isso passar batido com garra, força e coragem. Então a diretoria tem que, por sua obrigação, conseguir escrever esses dois jogadores para dar um gostinho a mais, um esquema meio que diferente para o elenco do Vasco. A diretoria do Vasco ela tem que trabalhar de uma maneira muito rápida, porque eu vi que a diretoria do Atlético Mineiro anunciou o Rony em um dia, no outro dia o Rony já estava participando do jogo. E no Vasco tudo é mais difícil. Então o Vasco tem que correr contra o tempo para escrever esses dois jogadores. Hoje nós vamos falar de um assunto meio que delicado, que é a saída do nosso meio de campo Payet. Payet vai chegar no fim do contrato agora, 30 de junho de 2025. Payet recebe cerca nada mais, nada menos de 1,5 milhão no Vasco. É um dos jogadores que tem o maior salarial no elenco. Aqui, papo de torcedor para torcedor. Você acha que vale a pena o Vasco reentender o seu contrato com o Payet? Payet, lembrando que Payet vem de um ano muito abaixo, que acabou perdendo oportunidade no elenco com a chegada do Coutinho. Então, para mim, não tem muita lógica a gente renovar com o Payet. É mais fácil eu pagar cerca de 1,5 milhão para um jogador que estará jogando e ajudando o Vasco. Porque o Vasco não tem condição nenhuma de manter um jogador de 1,5 milhão, mas no banco. Às vezes entra, resolve, às vezes não entra. Então o Vasco não tem condição financeira para manter o Payet hoje. Por mais que seja doído para o torcedor, seria mais fácil a gente liberar o Payet. Enfim, o nosso angolano, Lloyd Augusto, foi liberado pelo seu time para assinar um contrato com o Vasco. Jogador viajou para tentar acertar com o seu clube anterior às suas documentações para viajar com aquelas polêmicas, mas ele reabriu uma live, estava até com um brinco da Cruz de Malta. Então isso indica que o Lloyd Augusto vai estar viajando em breve para o Brasil para assinar com o Vasco. Jogador de apenas 24 anos, vai assinar um contrato com o Vasco de 3 anos. Lloyd Augusto vai se dar muito bem com o Vasco, assim espero. Jogador meio que polêmico, mas no Vasco a gente gosta de pessoas polêmicas. Lembramos do Riasco, que não deu certo no Cruzeiro, mas no Vasco jogou muita bola. Lloyd Augusto, fechando com ele, vai ser o reforço do Vasco. E é num local onde o Vasco precisa, que é no ataque. Se assim concretizar, Lloyd Augusto vai custar para os cofres vascaínos 14 milhões de reais. E aí, torcedor vascaíno, o que você acha dessa se concretizar? Você acha que vai ajudar o Vasco? Você acha que é só mais um refúgio, alguém para comprar o elenco? Eu espero que ele dê muito bem no Vascão. E hoje nós vamos falar sobre a saída de Gabriel. Gabriel, a gente sabia que Zé Gabriel não fazia mais parte dos planos do Vasco. E era considerado um jogador que o Vasco precisaria de qualquer maneira desfazer desse jogador. Por quê? Porque Zé Gabriel recebia um alto salário. O Vasco entrou em um acordo com o jogador de rescindir o contrato. Ambas partes meio que saiu ganhando, porque o jogador precisa jogar para se destacar. E Zé Gabriel no Vasco não estava tendo mais oportunidade. E lembrando também que foi divulgado uma lista de dispensa no Vasco. Lista essa que nós temos 3 jovens promissores,
que é o JP, que perdeu o espaço no Vasco, o Eduardo, que estourou a idade no Sub-20, não pode mais jogar pelo Sub-20, e nós também temos o nosso famoso Sforza. É isso mesmo, o Sforza, o Vasco está tentando emprestar. Inclusive teve uma sondagem do Santos, mas meio que o negócio não caminhou. Time dos Estados Unidos também sondou meio que a situação do jogador. E o Vasco tenta de alguma maneira emprestar esses jogadores. Inclusive o JP é uma promessa. Um jogador que a gente sabe que tem uma qualidade imensa e tem muito a atribuir no Vasco. Mas infelizmente ele perdeu o espaço devido a alguns jogadores que retornaram de lesão. Jair, Paulinho, temos agora Tietê, Matheus Carvalho, temos o Hugo Moura, então meio que o jogador perdeu esse espaço juntamente com os Forza. Eu não acharia uma má ideia o Vasco tentar emprestar esse jogador, até para ganhar rodagem, ganhar experiência, isso seria bom para o Vasco. Eu só não acho certo o Vasco tentar desfazer do jogador, principalmente o Sforza, pelo investimento que o Vasco fez, pelo dinheiro que foi invertido. Seria muito bom o Vasco emprestar o Sforza para ele ganhar rodagem, não ter muita pressão, porque no Vasco a gente sabe, o Sforza tem uma qualidade imensa. Ele trata a bola como ninguém, mas infelizmente no Vasco a torcida meio que não tem paciência muito com o jogador, porque a gente precisa de jogador que resolve. Zuccarello é uma dessas. Zuccarello tá jogando meio que uma função que não é a dele, mas que tá saindo meio que bem. Então, torcida, essa é a notícia que eu tenho para essa manhã. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Tamo junto. Papo de torcedor para torcedor.